Olá, pessoal! Estou aqui eu de novo para a continuação do nosso conto de Machado de Assis, Mrs. Dolar, do livro Contos Fluminenses, um novo projeto que eu estou fazendo para o canal, que eu vou ler alguns contos de vários autores. Comecei por Machado de Assis, porque é o livro que eu tenho de contos aqui, e eu quero contos mais curtos, né? Mas peguei logo um conto que foi dividido em 3 partes, mas esse é o vídeo final, que nós vamos terminar a história hoje. E vou ler todos os contos desse livro. E alguns outros autores depois vão vir, como Júlia Lopes de Almeida, que eu também tenho um livro de contos dela aqui. E estou procurando outros autores, né, para ler também. Quero ler sempre contos mais curtos para vocês. Espero que vocês se interessem e que vocês gostem desse novo formato, nesse novo projeto, que será lançado todos os domingos. Então, me acompanhe aí e bora lá terminar esse conto. Parte 6. Correram assim 3 meses. A corte de Mendonça não adiantava um passo, mas a viúva nunca deixou de ser amável com ele. Era isso o que principalmente retinha o médico aos pés da insensível viúva. Não abandonava a esperança de vencê-la. Algum leitor conspício desejaria antes que Mendonça não fosse tão assíduo na casa de uma senhora exposta às calúnias do mundo? Pensou nisso o médico e consolou a consciência com a presença de um indivíduo, até aqui não nomeado por motivo de sua nulidade, e que era nada menos que o filho da senhora Dona Antônia e a menina dos seus olhos. Chamava-se Jorge, esse rapaz, que gastava 200.000 réis por mês, sem os ganhar graças à longanidade da mãe. Frequentava as casas dos cabeleireiros, onde gastava mais tempo que uma romana da decadência às mãos das suas servas latinas. Não perdia representação da importância no alcazar. Montava bons cavalos, enriquecia com despesas extraordinárias as algibeiras de algumas damas célebres e de vários parasitas obscuros. Calçava luvas de letra E botas número 36. Duas qualidades que lançava a cara de todos os seus amigos que não desciam do número 40 e da letra H. A presença desse gentil pimpolho achava Mendonça que salvava a situação. Mendonça queria dar essa satisfação ao mundo, isto é, a opinião dos ociosos da cidade. Mas bastaria isso para tapar a boca dos ociosos? Margarida parecia indiferente às interpretações do mundo, como a assiduidade do rapaz. Seria ela tão indiferente a tudo mais neste mundo? Não. Amava a mãe. Tinha um capricho por Miss Dolar. Gostava de boa música e lia romances. Vestia-se bem sem ser rigorista em matéria de moda. Não valsava, quando muito dançava alguma quadrilha nos sarais a que era convidada. Não falava muito, mas exprimia-se bem. Tinha o gesto gracioso e amado, mas sem pretensão em faceirice. Quando Mendonça aparecia lá, Margarida recebia-o com visível contentamento. O médico iludia-se sempre, apesar de já acostumado a essas manifestações. Com efeito, Margarida gostava imensamente da presença do rapaz, mas não parecia dar-lhe uma importância que lisonjeasse o coração dele. Gostava de o ver como se gosta de ver um dia bonito, sem morrer de amores pelo sol. Não era possível sofrer por muito tempo a posição em que se achava o médico. Uma noite, por um esforço de que antes disso se não julgaria capaz, Mendonça dirigiu a Margarida esta pergunta indiscreta. Foi feliz com seu marido? Margarida franziu a testa com espanto e cravou os olhos nos do médico, que pareciam continuar mudamente a pergunta. Fui, disse ela, no fim de alguns instantes. Mendonça não disse palavra. Não contava com aquela resposta. Confiava demais na intimidade que reinava entre ambos e queria descobrir, por algum modo, a causa da insensibilidade da viúva. Falhou o cálculo. Margarida tornou-se séria durante algum tempo. A chegada da Dona Antônia salvou uma situação esquerda para Mendonça. Pouco depois, Margarida voltava às boas, e a conversa tornou-se animada e íntima como sempre. A chegada de Jorge levou a animação da conversa a proporções maiores.
Dona Antônia, com olhos e ouvidos de mãe, achava que o filho era o rapaz mais engraçado deste mundo. Mas a verdade é que não havia em toda a cristandade espírito mais frívolo. A mãe ria-se de tudo quanto o filho dizia. O filho enchia, só ele, a conversa, referindo anedotas e reproduzindo ditos e cestros do alcazar. Mendonça via todas essas feições do rapaz e aturava-o com resignação evangélica. A entrada de Jorge, animando a conversa, acelerou as horas. Às 10 retirou-se o médico, acompanhado pelo filho de Dona Antônia, que ia cear. Mendonça recusou o convite que Jorge lhe fez e despediu-se dele na Rua do Conde, esquina da do Lavradio. Nessa mesma noite, resolveu Mendonça dar um golpe decisivo. Resolveu escrever uma carta a Margarida. Era temerário para quem conhecesse o caráter da viúva, mas, com os precedentes já mencionados, era loucura. Entretanto, não hesitou o médico em empregar a carta, confiando que no papel diria as coisas de muito melhor maneira que de boca. A carta foi escrita com febril impaciência. No dia seguinte, logo depois de almoçar, Mendonça meteu a carta dentro de um volume de Jorge Sand, mandou pelo moleque a Margarida. A viúva rompeu a capa de papel que embrulhava o volume e pôs o livro sobre a mesa da sala. Meia hora depois, voltou e pegou o livro para ler. Apenas o abriu, caiu-lhe a carta aos pés. Abriu-a e leu o seguinte: qualquer que seja a causa de sua esquivança, respeito-a. Nem me insurjo contra ela, mas, se não me é dado insurgir-me, não me será lícito queixar-me? Há de ter compreendido o meu amor, do mesmo modo que tenho compreendido a sua indiferença. Mas por maior que seja essa indiferença, está longe de ombrear com o amor profundo e imperioso que se apossou de meu coração quando eu, mais longe, me cuidava dessas paixões dos primeiros anos. Não lhe contarei as insônias e as lágrimas, as esperanças e os desencantos, páginas tristes desse livro que o destino põe nas mãos do homem para que duas almas o leiam. É-lhe indiferente isso. Não ouso interrogá-la sobre a esquivança que tem mostrado em relação a mim. Mas por que motivo se estende essa esquivança a tantos mais? Na idade das paixões férvidas, ornada pelo céu com uma beleza rara, por que motivo quer esconder-se ao mundo e defraudar a natureza e o coração de seus incontestáveis direitos? Perdoa a minha audácia da pergunta. Acho-me diante de um enigma que o meu coração desejaria decifrar. Penso às vezes que alguma grande dor a atormenta e quisera ser o médico do seu coração. Ambicionava, confesso, restaurar-lhe alguma ilusão perdida. Parece que não há ofensa nessa ambição. Se, porém, essa esquivança denota simplesmente um sentimento de orgulho legítimo, perdoa-me se ousei escrever-lhe quando seus olhos expressamente me proibiram. Rasgue a carta, que não pode valer-lhe uma recordação nem representar uma arma. A carta era toda de reflexão. A frase fria e medida não espremia o fogo do sentimento. Não terá, porém, escapado ao leitor a sinceridade e a simplicidade com que Mendonça pedia uma explicação que Margarida provavelmente não poderia dar. Quando Mendonça disse a Andrade haver escrito a Margarida, o amigo do médico entrou a rir despregadamente. Fiz mal? Perguntou Mendonça. Estragaste tudo. Os outros pretendentes começaram também por cartas. Foi justamente a certidão de óbito do amor. Paciência, se acontecer o mesmo, disse Mendonça, levantando os ombros com aparente indiferença. Mas eu desejava que não estivesse sempre a falar nos pretendentes. Eu não sou pretendente, no sentido desses. Mas querias casar com a viúva? Sem dúvida, se fosse possível, respondeu Mendonça. Pois era justamente o que os outros queriam. Casar-te-ias e entrarias na mansa posse dos bens que lhes couberam em partilha e que soubem a muito mais de 100 contos. Meu rico, se fosse em pretendentes, não é por te ofender. Porque um dos 4 pretendentes despedidos fui eu. Tu? É verdade, mas descansa, não fui o primeiro, nem ao menos o último. Escrevestes? Como os outros, como eles. Não obtive resposta. Isto é, obtive uma. Devolveu-me a carta. Portanto, já que ele
escrevesses, espera o resto. Verás se o que te digo é ou não exato. Estás perdido, Mendonça. Fizeste muito mal. Andrade tinha esta feição característica de não omitir nenhuma das cores sombrias de uma situação, com o pretexto de que, aos amigos, se deve a verdade. Desenhando o quadro, despediu-se de Mendonça e foi adiante. Mendonça foi para casa, onde passou a noite em claro. Enganava-se Andrade. A viúva respondeu à carta do médico. A carta dela limitou-se a isto. Perdoo-lhe tudo. Não lhe perdoarei se me escrever outra vez. A minha esquivança não tem nenhuma causa. É questão de temperamento. O sentido da carta era ainda mais lacônico do que a expressão. Mendonça leu muitas vezes, a ver se a completava, mas foi trabalho perdido. Uma coisa concluiu ele logo. Era que havia coisa oculta que arredava Margarida do casamento. Depois concluiu outra. Era que Margarida ainda lhe perdoaria segunda carta se lhe escrevesse. A primeira vez que Mendonça foi a Mata-Cavalos, achou-se embaraçado sobre a maneira por que falaria a Margarida. A viúva tirou do embaraço, tratando-o como se nada houvesse entre ambos. Mendonça não teve ocasião de aludir às cartas por causa da presença de Dona Antônia, mas estimou isso mesmo, porque não sabia o que ele diria caso viessem a ficar a sós os dois. Dias depois, Mendonça escreveu segunda carta à viúva e mandou-lhe pelo mesmo canal da outra. A carta foi-lhe devolvida sem resposta. Mendonça arrependeu-se de ter abusado da ordem da moça e resolveu, uma vez por todas, não voltar à casa do Mata-Cavalos. Nem tinha ânimo de lá aparecer, nem julgava conveniente estar junto a uma pessoa a quem amava sem esperança. Ao cabo de um mês, não tinha perdido uma partícula sequer do sentimento que nutria pela viúva. Amava com o mesmíssimo ardor. A ausência, como ele pensara, aumentou-lhe o amor. Como o vento ateia um incêndio. Debalde lia ou buscava distrair-se na vida agitada do Rio de Janeiro. Entrou a escrever um estudo sobre a teoria do ouvido, mas a pena escapava-lhe para o coração e saiu o escrito com uma mistura de nervos e sentimentos. Estava então na sua maior nomeada o romance de Peletin sobre a vida de Jesus. Mendonça encheu o gabinete com todos os folhetos publicados de parte a parte e entrou a estudar profundamente o misterioso drama da Judéia. Fez quanto pôde para absorver o espírito e esquecer a esquiva Margarida. Era-lhe impossível. Um dia de manhã, apareceu-lhe em casa o filho de Dona Antônia. Traziam-no dois motivos. Perguntava-lhe por que não ia a Mata-Cavalos e mostrou-lhe umas calças novas. Mendonça aprovou as calças e desculpou como pôde a ausência, dizendo que andava atarefado. Jorge não era alma que compreendesse a verdade escondida por baixo de uma palavra indiferente. Vendo Mendonça mergulhado no meio de uma chusma de livros e folhetos, perguntou-lhe se estava estudando para ser deputado. Jorge cuidava que se estudava para ser deputado. Não, respondeu Mendonça. É verdade que a prima também lá anda com livros? E não creio que pretende ir à Câmara. A prima? Não imagina, não faz outra coisa. Fecha-se no quarto e passa os dias inteiros a ler. Informado por Jorge, Mendonça supôs que Margarida era nada menos que uma mulher de letras, alguma modesta poetisa que esquecia o amor dos homens nos braços das musas. A suposição era gratuita, e filha mesmo de um espírito cego pelo amor como o de Mendonça. Há várias razões para ler muito sem ter comércio com as musas. Note que a prima nunca leu tanto, agora é que lhe deu para isso, disse Jorge, tirando da charuteira um magnífico Havana do valor de 3 tostões, e oferecendo outro a Mendonça. Fume isso, continuou ele. Fume e diga-me se há ninguém como o Bernardo para ter charutos bons. Gastos os charutos, Jorge despediu-se do médico, levando a promessa de que este iria à casa de Dona Antônia o mais cedo que pudesse. No fim de 15 dias, Mendonça voltou a Mata-Cavalos. Encontrou na sala Andrade e Dona Antônia, que o receberam com alegrias. Mendonça parecia, com efeito, ressurgir de um túmulo. Tinha emagrecido e empalidecido. A melancolia dava-lhe ao rosto maior expressão de abatimento. Alegou trabalhos extraordinários e entrou a conversar alegremente
como dança. Mas essa alegria, como se compreende, era toda forçada. No fim de um quarto de hora, a tristeza apossou-se-lhe outra vez do rosto. Durante esse tempo, Margarida não apareceu na sala. Mendonça, que até então não perguntara por ela, não sei por que razão, vendo que ela não aparecia, perguntou-lhe se estava doente. Dona Antônia respondeu-lhe que Margarida estava um pouco incomodada. Incomodada? O incômodo de Margarida durou uns 3 dias. Era uma simples dor de cabeça que o primo atribuiu à aturada leitura. No fim de alguns dias mais, Dona Antônia foi surpreendida com uma lembrança de Margarida. A viúva queria ir viver na roça algum tempo. Aborrece-te a cidade? Perguntou a boa velha. Alguma coisa, respondeu Margarida. Queria ir viver uns 2 meses na roça. Dona Antônia não podia recusar nada à sobrinha. Concordou em ir para a roça. E começaram os preparativos. Mendonça soube da mudança no rocio, andando a passear de noite. Disse-lhe Jorge, na ocasião de ir para o alcazar. Para o rapaz era uma fortuna aquela mudança, porque suprimia-lhe a única obrigação que ainda tinha neste mundo, que era a de ir jantar com a mãe. Não achou Mendonça nada a que admirar na resolução. As resoluções de Margarida começavam a parecer-lhe simplificadas. Quando voltou para casa, encontrou um bilhete de Dona Antônia, concebido nesses termos. Temos de ir para fora alguns meses. Espero que não nos deixe sem despedir-se de nós, a partir de sábado, e eu quero incumbi-lo de uma coisa. Mendonça tomou café e dispôs-se a dormir. Não pôde. Quis ler, estava incapaz disso. Era cedo, saiu. Insensivelmente, dirigiu os passos para Mata-Cavalos. A casa de Dona Antônia estava fechada e silenciosa. Evidentemente, estavam já dormindo. Mendonça passou adiante e parou junto à grade do jardim adjacente à casa. De fora, podia ver a janela do quarto de Margarida, pouco elevada e dando para o jardim. Havia luz dentro. Naturalmente, Margarida estava acordada. Mendonça deu mais alguns passos. A porta do jardim estava aberta. Mendonça sentiu pulsar-lhe o coração com força desconhecida. Surgiu-lhe no espírito uma suspeita. Não há coração confiante que não tenha desfalecimentos destes. Além de que seria errado suspeita. Mendonça, entretanto, não tinha nenhum direito à viúva. Fora repelido categoricamente. Se havia algum dever da parte dele, era a retirada e o silêncio. Mendonça quis conservar-se no limite que lhe estava marcado. A porta aberta do jardim podia ser esquecimento da parte dos fâmulos. O médico refletiu bem que aquilo tudo era fortuito e, fazendo um esforço, afastou-se do lugar. Adiante parou e refletiu. Havia um demônio que o impelia por aquela porta dentro. Mendonça voltou e entrou com precaução. Apenas dera alguns passos, surgiu-lhe em frente Miss Dolar, latindo. Parece que Galga saíra de casa sem ser pressentida. Mendonça aminou-a e a cadelinha pareceu que reconheceu o médico, porque trocou os latidos em festas. Na parede do quarto de Margarida desenhou-se uma sombra de mulher. Era a viúva, que chegava à janela para ver a causa do ruído. Mendonça coseu-se como pôde com os arbustos que ficavam junto da grade. Não vendo ninguém, Margarida voltou para dentro. Passados alguns minutos, Mendonça saiu do lugar em que se achava e dirigiu-se para o lado da janela da viúva. Acompanhava-o Miss Dolar. Do jardim não podia olhar, ainda que fosse mais alto, para o aposento da moça. A cadelinha apenas chegou àquele ponto, subiu ligeira para uma escada de pedra que comunicava o jardim com a casa. A porta do quarto de Margarida ficava justamente no corredor que se seguia a escada. A porta estava aberta. O rapaz imitou a cadelinha, subiu os 6 degraus de pedra vagarosamente. Quando pôs o pé no último, ouviu Miss Dolar pulando no quarto e vindo latir à porta, como que avisando a Margarida de que se aproximava um estranho. Mendonça deu mais um passo, mas nesse momento atravessou o jardim um escravo que acudia ao latido da cadelinha. O escravo examinou o jardim e, não vendo ninguém, retirou-se. Margarida foi à janela e perguntou o que era. O escravo explicou-lhe e tranquilizou-a, dizendo que não havia ninguém. Justamente quando ela saiu da janela, aparecia à porta a figura de Mendonça. Margarida estremeceu por um abalo nervoso. Ficou mais pálida do que era. Depois, concentrando nos olhos toda a soma da indignação que
que pode conter um coração, perguntou-lhe com voz trêmula: Que quer aqui? Foi nesse momento, e só então, que Mendonça reconheceu toda a baixeza de seu procedimento, ou, para falar mais acertadamente, toda a alucinação do seu espírito. Pareceu-lhe ver em Margarida a figura de sua consciência, a exprobar-lhe tamanha indignidade. O pobre rapaz não procurou desculpar-se. Sua resposta foi singela e verdadeira. Sei que cometi um ato infame, disse ele. Não tinha razão para isso. Estava louco. Agora conheço a extensão do mal. Não lhe peço que me desculpe, dona Margarida. Não mereço perdão, mereço desprezo. Adeus. Compreendo, senhor, disse Margarida. Quer obrigar-me pela força do descrédito, quando me não pode obrigar pelo coração. Não é de cavalheiro. Oh, isso juro-lhe que não foi tal o meu pensamento. Margarida caiu numa cadeira, parecendo chorar. Mendonça deu um passo para entrar, visto que até então não saíra da porta. Margarida levantou os olhos, cobertos de lágrimas, e com um gesto imperioso mostrou-lhe que saísse. Mendonça obedeceu. Nenhum nem outro dormiram nessa noite. Ambos curvaram-se ao peso da vergonha, mas por honra de Mendonça, a dele era maior que a dela, e a dor de uma não ombreava com o remorso do outro. Já tá acabando, tá, pessoal? No dia seguinte, estava Mendonça em casa fumando charutos sobre charutos, recurso das grandes ocasiões, quando parou à porta dele um carro, apeando-se pouco depois a mãe de Jorge. A visita pareceu de mau agouro ao médico, mas apenas a velha entrou. Dissipou-lhe o receio. Creio, disse Dona Antônia, que a minha idade permite visitar um homem solteiro. Mendonça procurou sorrir ouvindo este gracejo, mas não pôde. Convidou a boa senhora a sentar-se, e sentou-se, ele também, esperando que ela lhe explicasse a causa da visita. Escrevi-lhe ontem, disse ela, para que fosse ver-me hoje. Preferi vir cá, receando que por qualquer motivo não fosse a mata-cavalos. Queria então incumbir-me? De coisa nenhuma, respondeu a velha sorrindo. Incumbir, disse-lhe eu. Como diria qualquer outra coisa indiferente, quero informá-lo. Ah, de quê? Sabe quem ficou hoje de cama? Margarida. Margarida? É verdade. Amanheceu um pouco doente. Diz que passou a noite mal. Eu creio que sei a razão, acrescentou Dona Antônia, rindo maliciosamente para Mendonça. Qual será então a razão? Perguntou o médico. Pois não sabe? Não. Pois não percebe? Não. Margarida ama-o. Mendonça levantou-se da cadeira como por uma mola. A declaração da tia da viúva era tão inesperada que o rapaz cuidou de estar sonhando. Ama-o, repetiu Dona Antônia. Não creio, respondeu Mendonça depois de algum silêncio. Há de ser engano seu. Engano? Disse a velha. Dona Antônia contou a Mendonça que, curiosa por saber a causa das vigílias de Margarida, descobrira no quarto dela um diário de impressões, escrito por ela, a imitação de não sei quantas heroínas de romances. Aí lera a verdade que ele acabava de dizer. Mas se me ama, observou Mendonça, sentindo entrar-lhe na alma um mundo de esperanças. Se me ama, por que recusa meu coração? O diário explica isso mesmo. Eu lhe digo, Margarida foi infeliz no casamento, e o marido teve unicamente em vista gozar da riqueza dela. Margarida adquiriu a certeza de que nunca será amada por si, mas pelos cabedais que possui. Atribuiu o seu amor à cobiça. Está convencido? Mendonça começou a protestar. É inútil, disse Dona Antônia. Eu creio na sinceridade do seu afeto. Já de há muito percebi isso, mas como convencer um coração desconfiado? Não sei. Nem eu, disse a velha. Mas para isso é que eu vim cá. Peço-lhe que veja se pode fazer com que minha Margarida torne a ser feliz. Se lhe influi a crença no amor que ele tem. Acho que é impossível. Mendonça lembrou-se de contar a Dona Antônia a cena da véspera, mas arrependeu-se a tempo. Dona Antônia saiu pouco depois. A situação de Mendonça, ao passo que se tornara mais clara, estava mais difícil que dantes. Era possível tentar alguma coisa antes da cena do quarto, mas depois achava Mendonça impossível conseguir nada. A doença de Margarida durou 2 dias, no fim dos quais levantou-se a viúva um pouco abatida, e a primeira coisa que fez foi escrever a Mendonça pedindo-lhe que fosse lá à casa.
Mendonça admirou-se bastante do convite e obedeceu de pronto. Depois de que se deu há 3 dias, disse-lhe Margarida, compreende o senhor que eu não posso ficar debaixo da ação da maledicência. Diz que me ama. Pois bem, o nosso casamento é inevitável. Inevitável? Amargou essa palavra ao médico, e, aliás, não podia recusar uma reparação. Lembrava-se ao mesmo tempo que era amado, e conquanto a ideia lhe sorrisse ao espírito. Outra vinha dissipar esse instantâneo prazer, e era a suspeita que Margarida nutria a seu respeito. Estou às suas ordens, respondeu ele. Admirou-se Dona Antônia da presteza do casamento quando Margarida lhe anunciou nesse mesmo dia. Supôs que fosse milagre do rapaz. Pelo tempo adiante, reparou que os noivos tinham cara mais de enterro que de casamento. Interrogou a sobrinha a esse respeito. Obteve uma resposta evasiva. Foi modesta e reservada a cerimônia do casamento. Andrade serviu de padrinho e Antônia de madrinha. Jorge falou no alcazar a um padre, seu amigo, para celebrar o ato. Dona Antônia quis que os noivos ficassem residindo em casa com ela. Quando Mendonça se achou a sós com Margarida, disse-lhe: casei-me para salvar-lhe a reputação. Não quero obrigar, pela fatalidade das coisas, um coração que me não pertence. Ter-me-á por seu amigo. Até amanhã. Saiu Mendonça depois desse speech, deixando Margarida suspensa entre o conceito que fazia dele e a impressão de suas palavras agora. Não havia posição mais singular do que a desses noivos separados por uma quimera. O mais belo dia da vida tornava-se para eles um dia de desgraça e de solidão. A formalidade do casamento foi simplesmente o prelúdio do mais completo divórcio. Menos ceptismo da parte de Margarida, mais cavalheirismo da parte do rapaz, teriam poupado o desenlace sombrio da comédia do coração. Vale mais imaginar que descrever as torturas daquela primeira noite de noivado. Mas aquilo que o espírito do homem não vence, há de vencê-lo o tempo. A quem cabe final razão. O tempo convenceu Margarida de que a sua suspeita era gratuita. E, coincidindo com ele o coração, veio a tornar-se efetivo o casamento apenas celebrado. Andrade ignorou essas coisas. Cada vez que encontrava Mendonça, chamava-lhe Colombo do amor. Tinha Andrade a mania de todo o sujeito a quem as ideias ocorrem trimestralmente, apenas pilhada alguma de jeito repetia-se até a saciedade. Os dois esposos são ainda noivos e prometem sê-lo até a morte. Andrade prometeu-se na diplomacia e promete ser um dos luzeiros da nossa representação internacional. Jorge continua a ser um bom pândego. Dona Antônia prepara-se para despedir-se do mundo. Quanto a Miss Dolar, causa indireta de todos esses acontecimentos, saindo um dia à rua, foi pisada por um carro. Faleceu pouco depois. Margarida não pôde reter algumas lágrimas pela nobre cadelinha. Foi o corpo enterrado na chácara. A sombra de uma laranjeira cobre a sepultura de uma lápide com essa simples inscrição: A Miss do Lar. E esse foi o conto do Miss do Lar. Esse foi o primeiro conto desse projeto, foi dividido em 3 partes, porque ele era muito longo. E o próximo que eu vou ler chama-se Luiz Soares. Deixa eu ver o tamanho que é. Também é um pouco grande, mas é menos que o Miss do Lar. Espero que vocês estejam gostando. Até mais!